Descubra como criar um sistema com interface moderna e funcional em minutos usando o Python com a biblioteca Streamlit. Vem comigo! Fala pessoal, então Matheus Maratelli na área. Nessa série, nós vamos criar uma série sobre o Streamlit, uma biblioteca Python para criar interfaces gráficas simplesmente fantásticas. Chega de utilizar o TK ou o PyQt Designer ou outras bibliotecas para nós criar a nossa interface e muitas vezes levar mais tempo desenvolvendo a tela do que realmente desenvolvendo o código. Então nessa série, a ideia vai ser o seguinte, nós vamos ter alguns vídeos, mais ou menos uns 5 vídeos, uma introdução para essa ferramenta, como usar os componentes, e os últimos vídeos, nós vamos fazer então um projeto prático, onde nós vamos fazer tanto a parte de interface como a parte de código, partindo do zero, perfeito? Todo o código que eu criar nessa playlist, neste vídeo, vai estar disponível no GitHub e depois nos comentários ou na descrição deste vídeo eu vou estar passando então o link para vocês baixar o código conforme eu estou descrevendo. Para não perder nenhum vídeo dessa série, já segue o canal, já curte, já compartilha com seus amigos para compartilhar o conhecimento com todo mundo. Bora pro vídeo! Beleza, pessoal? Então nós vamos começar o nosso desenvolvimento com o Streamlit, com essa biblioteca fantástica em Python. Primeira coisa, vocês vão acessar. Vocês já devem ter o Python instalado. Caso vocês não tenham, vocês vão acessar o Google. Deixa eu abrir aqui o navegador. E vocês vão digitar Python. Vão vir na página do Python, vão fazer o download da versão mais recente e vocês vão instalar. Eu vou estar utilizando a versão 3.12, apesar da última ser 3.13, eu estou com o 3.12 instalado no meu computador. Não tem problema. Algumas bibliotecas muitas vezes não estão compatíveis com a última versão, não é o caso das que nós vamos utilizar, que ela está compatível, mas só por uma questão de saber exatamente a versão que eu estou no computador também, perfeito? Beleza. Depois que você instalou o Python, configurou tudo, você deve instalar. Se você instalar pelo download normal, ele já pede para instalar o pip, você marca. Aqui não vou precisar instalar porque eu já estou instalado, né? Perfeito. Aí depois que você tiver tudo instaladinho, você vem aqui no Windows, se você estiver usando Windows, Mac ou Linux, né? Qualquer um que você estiver usando. Eu vou estar usando o Windows, mas o meu ambiente de desenvolvimento ele está rodando no Linux, né? Não tem problema. O código que fizer aqui vai ser o mesmo. A única coisa que vai mudar é o esquema de pastas. Até se vocês quiserem, vocês podem deixar nos comentários, que mais tarde eu explico como uma outra playlist, como desenvolver dentro do Windows utilizando um ambiente Linux, que é o chamado WSL2, né? Então isso é bem legal para quem faz desenvolvimento, principalmente desenvolvimento web. Beleza, então você vai vir no Windows e você vai digitar cmd, vai abrir o prompt de comando, né? cmd. No teu cmd que você abriu aqui, você vai digitar então o comando do pip, que é para instalação dos pacotes. Pip install streamlit. Eu vou deixar todos os comandos também na descrição e vai estar passando logo abaixo aqui do vídeo, né? Para facilitar. Então, pip install streamlit. Aperta Enter, pronto. O instalador já vai fazer o download. Nesse caso, eu já tenho, no computador já tem, então ele vai dar que já está instalado com sucesso, né? Ó, perfeito. Então, ele deu que todos os requerimentos já estão satisfeitos. Ele faz uma verificação, né? E aí já termina a instalação. Bom, beleza. Até aqui deu uma mensagem, essa mensagem é interessante, dizendo que o pip tem um upgrade para ser feito, da versão 21.1 para 25.2. Aí vocês podem copiar essa frase aqui inteira, que está em verde aqui. Para copiar, você pode utilizar o Ctrl C no Windows 11, Ctrl C, clica no terminal, Ctrl V. Perfeito? Aperta Enter, ele vai instalar, não é necessário para esse caso, mas geralmente quando aparece aí para instalar o pip, é interessante já deixar a última versão instalada. Então, perfeito. Essa é a biblioteca que nós vamos precisar instalar para o Streamlit, né? Para nós estar utilizando, então, tutorial vai ser sobre Streamlit, né? Então, essa é a biblioteca importante.
Você pode usar qualquer IDE que você goste. Eu vou utilizar o VS Code, porque o VS Code tem muito recurso interessante para Python, tem muitos plugins muito bacanas. Então eu já vou estar utilizando ele, inclusive para mandar os arquivos para o Git. Eu vou criar um ambiente no GitHub e eu vou estar disponibilizando todos os códigos que nós estamos fazendo durante as aulas lá. Por quê? Na aula, nesse vídeo, você vai prestar atenção nos códigos e você vai reproduzir depois. Se você precisar assistir 2, 3, 4 vezes esse vídeo, não tem problema. Mas o código você vai estar lá, então toda dúvida que você tiver, você pode pegar lá no GitHub, que eu vou deixar os links no comentário ou na descrição do vídeo, perfeito? Beleza. Então você vai baixar o VS Code, caso você não tenha, VS Code, aperta Enter aqui no Google, e aí você acha aqui no primeiro site e também você instala ele normalmente. Ok. Depois de instalado, você pode vir aqui em extensões, e aqui em cima você pesquisa por Python, e é interessante instalar alguns complementos. Python. Então, os complementos é nesse botão aqui, você clica em Python, e aí você instala. Esse PyLint é legal instalar, porque ele mostra algumas ajudas no código, algumas coisas que não está escrito da forma padrão do Python, enfim. Python Debugger e Python. Esses três aqui são bem interessantes vocês terem instalado. E outros, como por exemplo o GitHub, que é uma extensão para você estar manipulando os arquivos. Pode pegar direto do GitHub, clonar o projeto e iniciar então o novo desenvolvimento, né? Ok. Beleza, eu já tenho tudo isso instalado. Não preciso instalar novamente. Então eu vou deixar até ali a lista das extensões que é interessante ter, que é o Python Debugger, o Python, o PyLence não é obrigatório, mas você consegue verificar então padrões de códigos aí que você não está digitando corretamente. Perfeito? Então assim, depois de feito tudo isso aí, nós estamos com nosso VS Code zerado e nós vamos iniciar nosso projeto, perfeito? Primeira coisa, então, nós vamos iniciar, vamos abrir uma pasta, vamos vir aqui no... Se não estiver aparecendo essa tela aqui, de boas-vindas, você pode vir aqui em File, escolher aqui Open Folder, né? Ou Ctrl+K, Ctrl+O. E aqui você vai escolher aonde você vai salvar, onde você vai salvar seus arquivos do projeto, né? Então, eu vou nessa pasta Python, na pasta Streamlit, na pasta Aulas, e eu vou salvar aqui dentro o meu código. Vou dar OK. Pronto, então eu já criei, abri uma pasta, a pasta já estava criada, né? Eu já tinha criado a pasta zerada. Primeira coisa, então nós vamos estruturar o nosso aplicativo. Mesmo sendo apenas um aplicativo de testes, eu vou colocar todos os arquivos disponíveis no mesmo projeto, renomeando como aula 1, aula 2, enfim, até a aula 10, que é a ideia de ter 10 vídeos sobre este tema, né? Perfeito. Então, a primeira coisa que nós vamos começar aqui, nós vamos estruturar nosso programa realmente como se fosse fazer um programa assim, do zero, né? Então, nós vamos fazer toda uma estrutura bem bacana. Isso aí vale para todo software que vocês for criar. Aqui, então, vocês conseguem criar um novo arquivo, aqui uma pasta. Então, nesse caso, nós não vamos criar pasta, nós vamos criar arquivos. Já estou na pasta que eu vou salvar tudo, é uma pasta zerada, né? Então, novo arquivo, e o primeiro arquivo que eu vou criar, eu vou escrever como readme. Readme, tudo em maiúsculo, .md. Por que MD? The Markdown. Então aqui você vai fazer as suas anotações. Por exemplo, alguma informação relevante para o programa, algum comentário, alguma atualização de versão. Então você pode colocar tudo nesse arquivo. Comandos, por exemplo, você vai estar utilizando o Streamlit. Qual que é o comando que eu vou estar utilizando, né? Então tudo isso você pode estar colocando dentro desse arquivo readme, que é o arquivo layer-me, né, do seu projeto. Então, por exemplo, assim, abre hashtag e vou colocar, por exemplo, app, estudo do Streamlit. Perfeito? E aqui eu vou colocar algumas
alguns comentários. Então, por exemplo, qual que é o comando que eu vou estar utilizando para rodar? Vou estar aqui, run, né? E aqui eu vou colocar dois hashtags, que é um título um pouquinho menor. Beleza. Comando para rodar. O Streamlit, então, ele tem um comando que é o comando para rodar ele. Então ele já está instalado, tudo certinho. Então nós vamos usar, eu vou salvar aqui nesse arquivo como que é o comando para rodar o Streamlit, que é este aqui. Streamlit run, aí o nome do arquivo em Python. No caso aqui eu vou estar com aula 1, aula 2, né? Então, aula 1, aula 01 e assim por diante, né? Beleza. Essa aqui é a forma mais simples de rodar o Streamlit. Porém, dependendo se você estiver usando um WSL2 também, ou você quer definir mais estritamente o localhost, você pode definir desta forma assim. Caso você queira definir também a porta que você vai estar utilizando, você pode definir então rodar o Streamlit desta forma. Streamlit run app.py, né? Aqui vai ter essa aula xx aqui. Aqui é o nome do arquivo, tracinho, server.address, né? E aqui, .server.port. E aí nós estamos definindo, por exemplo, a porta 8501, ok? Para rodar no navegador, como que nós vamos fazer? Então, run terminal, vou colocar aqui assim, terminal. E aqui, como executar no navegador? Para executar no navegador, geralmente eu vou acessar um endereço chamado localhost, e a porta que eu defini aqui. Geralmente a porta vai ser automática, vai ser essas 8501, né, ou algo similar a isso. Mas se você realmente quer definir a porta, você usa este comando aqui. E também não precisa o server se você estiver utilizando totalmente no Windows, por exemplo. Você pode utilizar sem esse server.address aqui. Você pode usar só o server.port8501 ou se quiser definir porta 9999. Você pode simplesmente trocar o número aí. Está tudo ok. Perfeito? Então é isso aí. Nesse arquivo readme, eu vou colocar algumas informações que eu acho relevantes para nós ter então no nosso arquivo. Deixo esse arquivo aqui separado. Já vou colar aqui só isso aqui, só para nós já ter então essa referência aí nesse arquivo. Perfeito? Próximo arquivo que nós vamos criar o arquivo requirements. Esse arquivo é requirements.txt. Nesse arquivo nós vamos colocar todas as bibliotecas que nós tivermos no nosso projeto. Então sempre que for adicionar uma nova biblioteca, nós vamos incluir nesse arquivo. Então vou criar um novo arquivo requirements.txt. Aperto Enter. Dentro desse arquivo, então eu vou colocar as bibliotecas. Qual que é a biblioteca que nós vamos colocar agora? É o Streamlit. Então você vai vir nesse arquivo, vai digitar Streamlit. Se você não colocar nada depois da biblioteca, ela já vai instalar automaticamente a última versão. Caso você queira saber exatamente qual que é a versão que você está utilizando, deixa eu puxar aqui meu CMD. Aqui até estou com o WSL do Ubuntu instalado aqui, que é onde está rodando a aplicação. E vou digitar aqui pip, esse aqui é no Windows, tá? Pip show Streamlit. Opa, pegou o comando errado. Streamlit. Aperta Enter. Então esse é o comando do pip para nós mostrar informações sobre uma biblioteca instalada, né? Aqui ele dá a versão, algum sumário, algumas informações, a pasta que é instalado, enfim. Isso tanto no Windows como no Linux também, né? Enfim. E aqui em cima eu tenho a versão 1.45.1. Vamos voltar aqui. Se eu quiser definir exatamente a versão do aplicativo, da biblioteca, então eu vou colocar igual e o número da versão. Se eu quiser colocar biblioteca maior ou igual a tal versão, então eu vou colocar desta forma. Perfeito? Então, se eu quiser garantir que a versão vai ser obrigatória instalar maior ou igual a essa versão, eu deixo dessa forma. Se eu não deixar nada também, deixar só o nome da biblioteca,
ele instala a última versão por padrão, perfeito? Então, independente, pode deixar assim ou pode deixar só o nome da biblioteca. Vou deixar dessa forma e vou salvar. Perfeito. Então agora não tem mais biblioteca para inserir, posso fechar. Eu vou fechar o readme também. Então o próximo arquivo que nós vamos criar o nosso arquivo da aula. Então, novo arquivo, app, tracinho aula 01.py. Aperta Enter. Perfeito. Então agora eu já criei meu arquivo da aula 1, onde nós vamos criar o nosso projeto em Python e utilizando a biblioteca Streamlit, né? Então, perfeito. Primeira coisa, o Streamlit tem uma documentação muito boa. A documentação do Streamlit é fantástica. Você vem no Google, digita Streamlit Documentation. Aqui, ó. Pronto. Aí você vem nesse primeiro site. Então é um site aí que tem todas as referências aos componentes utilizados então nessa biblioteca, né? Você vem aqui, tem toda a documentação, mas eu já vou dizer para vocês, API Reference, que é o que nós mais vamos usar. Tem aqui também, né? Mas dá para clicar aqui do lado. Qualquer um dos dois que você clicar vai entrar da mesma forma. Beleza, pessoal. Então, assim, primeiro nós vamos conhecer alguns passos básicos da ferramenta, sobre como funciona esse Streamlit, né? Perfeito. Então aqui tenho Writing Magic, Text Element, Data Element, Chart Element. E aqui tem muita coisa aqui para você ir navegando. Por exemplo, vamos começar com um básico, que é Writing Magic. Esse aqui é um comando mais básico. Depois que você importou a biblioteca, você vai colocar, por exemplo, nossa biblioteca Streamlit. Nós sempre vamos chamar de ST. É o padrão, inclusive, de toda a documentação, né? Então você vai colocar lá st.write, entre colchete, aspa dupla, né? Você vai colocar o seu texto. Pronto, você já está com o texto aparecendo. Beleza, então vamos para a prática para ver. Aqui no arquivo, deixa eu até dar um zoom aqui. Isso, dá um zoom aí no código, fica melhor para todo mundo ver. Perfeito. Então vamos lá, import Streamlit ST. Então ST é o padrão, inclusive, da documentação, né? Por exemplo, se eu quiser criar um título, vamos ver lá na documentação, é st.title, né? Deixa eu ver se tem aqui, não, é lá em texto, né? Text Element, vamos pegar esse outro aqui só para ver. Então aqui tem vários exemplos, ó. Título, header, subheader, né? Então aqui tem outros tipos de texto, né? Então nós já estamos vendo aqui já alguma coisa. Vamos pegar o título, header e aqui em cima o write. Vamos usar esses três por enquanto, só para nós entender como que a biblioteca funciona. Depois nós vamos continuar fazendo, nós vamos fazer um formulário, enfim, nós vamos fazer várias coisas aí bem interessantes. Então eu vou começar aqui, ó. Vocês vão ver que o código Python interage de forma muito legal com o Streamlit. Então, ST, sempre minúsculo, né, como eu declarei lá em cima, ponto, title, ele não está buscando, tudo bem. Title, vamos dizer assim, meu primeiro Streamlit. Beleza. ST, ponto, header, vamos colocar aqui assim, testando. E st.write. Bem-vindos. Vírgula. Deixe seu like. Já aproveita e já deixa o like aí, tá? Beleza, então vamos dizer que eu fiz o meu primeiro aplicativo aqui no Streamlit, né? E agora eu vou rodar, vou salvar ele, vou abrir aqui o meu terminal. Aqui no terminal, vamos dar um new terminal. Como eu estou rodando então num WSL, que é um Python, né? No ambiente, ó, Ubuntu 24.04.
eu vou usar este comando aqui, ó, que é com endereço, né? Vocês não precisam usar esse comando, vocês podem usar apenas o app. Aqui no nome do arquivo, eu tenho que mudar então aqui para aula 1. Minúsculo, aula 01. Até ele vai rodar então com apenas assim, né? Quer ver? Deixa eu só fazer assim, vou tirar o ponto server aqui só para vocês entenderem que ele também roda. Mas para não ficar abrindo, vou dar um Ctrl C aqui. Clear, para não ficar mostrando o IP toda hora, eu vou rodar então com este comando. Ok, então, eu vou rodar com esse endereço que aí não fica mostrando em tela toda hora o IP, perfeito? Ele vai rodar da mesma. Qual o erro que deu? Eu peguei um arquivo que não existe, deixa eu rodar de novo, e aqui eu vou adicionar aula 01.py, que é o meu arquivo, não é app, né? O app seria o normal, mas eu coloquei app-aula 01. Perfeito, vou rodar. Como que eu vou fazer isso aqui? Agora, simplesmente eu vou dar um clique com o Ctrl nesse botão. E aí ele vai abrir o meu navegador. Vai abrir no Windows normal, né? Estou usando o Windows e o Linux ao mesmo tempo. Então aqui, ó, localhost 2.8501. E aí ele vai abrir o meu streaming. Já deu erro aqui. Ah, não é white de branco, é right. Eu errei aqui. Beleza, vamos voltar lá para o código. Ó, então aqui saiu o título, aqui saiu o header. E aqui, se eu tivesse feito o código certo, eu teria feito o meu right. Então aqui não é white, é right. Não é branco, é para escrever. Ok, salvei. Aqui no... Deixa eu só diminuir um pouquinho o tamanho desse terminal, ficou muito grande agora. Tá, vou salvar de novo. Aqui, para eu finalizar esse módulo, eu aperto o Ctrl C aqui no terminal. E aí clico setinha para cima e aperto Enter, que ele já roda novamente. Perfeito? Agora eu já vou mostrar para vocês como configurar para rodar automaticamente. Então vem aqui, recarregar. Já recarrega e já vai funcionar. Beleza, pessoal. Aí, então recarreguei. Ele recarregou então o título, o header e o meu comentário que eu deixei lá testando, né? Deixe seu like. Perfeito. Olha aqui, pessoal. Quando vocês clicam nesses três pontinhos aqui, vem em Settings, tem uma opção aqui, Run on Save. Isso aqui é bem legal. Aqui, inclusive, tem Wide Mode, que você também pode habilitar, que ele fica uma tela mais expandida. Mas, se você não quiser, deixa só no meio, está ok. Mas esse Run on Save, ele é muito legal deixar marcado, pelo seguinte. Quando você vem aqui e você salva, por exemplo, testando, vírgula, salvei. Você não precisa vir aqui derrubar o servidor, que você vê que ele demora um tempinho. Simplesmente ao fazer isso aí, ao salvar, deixa eu abrir ele aqui, ó, ele já vai ter rodado automaticamente. Então isso é muito bom. Aqui nesses três pontinhos, Settings, marca como Run on Save. Então você vai precisar usar o comando apenas uma vez. O comando para poder rodar então a minha aplicação, que é este comando aqui em cima, né? Tá, perfeito. Olha só que bacana. Vamos dizer que eu quero usar uma variável. Que eu vou escrever aqui assim o nome. st.write. Não, eu ia escrever write de novo. Beleza, quando eu quero fazer uma string dentro... Uma variável dentro de uma string, eu posso usar a notação F por Python maior que 3.0, né? Claro que nós vamos estar usando Python 2, né? Vamos dizer assim, ó, vamos tirar aqui assim, ó, bem-vindo. Vamos usar esse aqui de cima mesmo. Ou melhor, aqui, ó, bem-vindo. Vou deixar o seu like aqui nesse de baixo. Bem-vindo, vou colocar um ponto de exclamação, e aqui eu vou colocar um nome. Por exemplo, eu vou fazer uma declaração aqui em cima, uma variável nome, igual, e vou colocar o meu nome, Matheus. Eia, errei. Beleza. E aqui então, entre chaves, eu vou colocar minha variável nome.
Salvei, Ctrl S para salvar. Como ele já está rodando de forma automática, abriu aqui, ele já processa. Ou seja, ele é muito interessante, porque a hora que você processar algo no Streamlit, trazer para cá, ele automaticamente já roda. Então, variáveis eu posso estar fazendo dessa forma. Vamos voltar aqui na documentação. Eu já sei que é o input, então eu já vou encher aqui data elementos, aqui ó, data elementos. Aqui tem muitos componentes que nós vamos usar e aqui tem os exemplos práticos de cada um, né? Opa, não é data elementos não, é input elementos. Input widgets. Input widgets. Deixa eu ver aqui. Não. Vamos incluir, vamos começar com o mais simples. Vamos pegar um texto simples, que é input text. Esse aqui. Então aqui é bom que ele tem muito exemplo, né? Ele tem vários exemplos assim, de como você faz para usar ele. E aí aqui tem algum código sempre de exemplo. E também tem todas as variáveis que você pode estar utilizando dentro, né? Beleza, então aqui na documentação, no texto input, nós temos então como que funciona a inclusão de um texto. Aqui tem todo um exemplo, né, mostrando todas as características que podem ser usadas. Vamos pegar, por exemplo, o mais básico por enquanto, né? Então aqui ó, ele está fazendo a entrada de um dado, né? Ele está dando o título aqui em cima e aqui embaixo ele está dando o texto inicial, perfeito? Até aqui em cima, se você for ver a explicação, então ele tem aqui ó, o label e o value. Todo o resto aqui é opcional. Você pode ou não definir. Perfeito? Então vamos lá. Então vou começar assim, ó. st.textInput. Em vez do nome aqui nós entrar como uma variável fixa, nós vamos fazer entrar um input e digitar então o nome dessa pessoa. Eu vou digitar st_input e aqui eu vou digitar digite seu nome, vírgula, value. Aqui eu posso colocar já o valor inicial. Ou melhor, botar aqui um monte de x, né? X, que é o valor inicial do campo, né? Isso aqui eu posso estar atribuindo a uma variável. Nome é igual a essa variável. Em vez de eu chamar aqui em cima, deixa eu comentar ela, eu vou estar dizendo que aqui vai ter um input e ele vai receber essa variável. Para nós imprimir ela, ela vai imprimir aqui embaixo da mesma forma. Salvei, Ctrl S. Abriu no meu navegador. Streamlit está aqui, ó. Como ele tem já um nome default, que era o XXX, então ele já iniciou aqui. Agora, se eu vim aqui em cima e digitar outro nome, por exemplo, aqui, eu já tenho a opção direta de apertar Enter para aplicar. Então eu vou apertar Enter, pronto. E eu já interagi automaticamente com o meu formulário. Olha só que bacana isso aí, pessoal. Então, assim, por enquanto nós fizemos só alguns itens. Ah, mas ele ficou lá para cima. Eu queria ter o título, eu queria ter o oi aqui para cima. Então, como que eu vou fazer? Vamos voltar no nosso Streamlit e vamos fazer o seguinte. Esses dois eu recorto e vou colar para cima desse aqui. Perfeito? Apertar Enter aqui e vamos apagar essa parte de baixo. Então vai ficar o título, vai ficar o header, aí vai ficar aqui a posição onde vai ficar o input do nome. Então, vamos começar aqui com o nome. Se eu não digitar, eu vou deixar em branco até, que daí ele já inicia vazio, né? Vamos dar um Ctrl S, salvar. E como já está rodando automaticamente, ó, está aqui o título, testando, digite seu nome, então, Matheus, aperta Enter, deixe seu like. Ah, mas isso aqui tem como aparecer só depois que a pessoa digitar o nome? Tem. Vamos fazer essa validação simples e depois nós vamos continuar no próximo vídeo. Nós vamos fazer um formulário completo, com validação, com outras entradas bem bacanas, né? Como que nós vamos fazer isso? Simplesmente nós vamos fazer o seguinte. Qual que é a string inicial? É vazio. Não é non, é vazio. É uma
uma string vazia. Então nós vamos fazer o seguinte, se, opa, minúscula, né? Maiúscula não tem como. Se o nome for diferente de vazio, ou melhor, is none, is not vazio, então ele vai imprimir esta mensagem aqui. Senão ele não imprime. Certo? Ó, vou salvar e vamos testar, né? Erros podem acontecer em tempo de execução. Vamos rodar. Eu nem precisava ter rodado, mas tudo bem. Não precisava ter dado F5, né? Ó, bem-vindo. Ele não apareceu a mensagem, então deixe o seu like. Mas não esqueça de deixar, hein? Então, digite seu nome. Vou digitar aqui, Matheus. Vou deixar maiúsculo, né? Fica mais bonito. Pressione Enter para aplicar. Está escrito aqui. Aperto Enter. Pronto. Aí ele imprimiu a minha mensagem. Ou seja, eu fiz um processamento depois de fazer uma ação. Essa borda vermelha é padrão do Streamlit. Não é bem um vermelho, né? Isso aqui eu posso até vir aqui mexer nas configurações, aqui editar Active Mode e mudar essa cor para a cor que eu quiser. Vou botar, por exemplo, um azul. Ok? E salvo. Nesse momento ele já fica azul. Porém, o que acontece? Se eu der um F5, deixa eu só testar aqui. Com F5, provavelmente ele já vai recarregar na cor antiga novamente. Exatamente. Então, assim, essa cor, se ele tiver aqui rodando on save, edit tema, vamos ver aqui. Aí ele até tira, quando eu dou um F5, ele tira o run on save. Vamos fazer mais um testezinho rápido. Deixe seu like e um comentário. Ponto. Ok, salvei. Vamos só ver se ele rodou automaticamente e manteve a cor. Ó, manteve a cor. Agora eu vou colocar meu nome e vou apertar Enter. Perfeito. Ó. Então ele funcionou. Ou seja, se você quiser testar com outra cor, você pode vir aqui, né, nos Settings, colocar aqui Run on Save. Isso é sempre legal colocar e editar o tema e mudar as cores aqui. Ah, mas o que vai acontecer depois que eu recarregar? Beleza, isso é um tema para uma outra aula, onde nós vamos poder salvar a nossa configuração no arquivo e esse arquivo, então, se manter para os próximos. Beleza, pessoal? Então, pessoal, vejo você no próximo vídeo. Nós vamos continuar esse tema. Como falei, nós vamos ter pelo menos 5 vídeos tutoriais sobre como que a ferramenta funciona, como que nós usamos e entender a simplicidade dessa ferramenta. Depois disso, então, nós vamos fazer um projeto inteiro utilizando o Streamlit como interface. E nisso também nós vamos estar fazendo um projeto Python para estar aprimorando nossas habilidades aí na programação. Perfeito? Vejo você no próximo vídeo. Valeu!